Olha só, pessoal, está chegando um dia muito especial. Que dia é este? Olha só, ovo de Páscoa, coelhinho da Páscoa. Será que é o coelhinho que traz o ovo? Gente, essa história não é bem assim, não. Eu vou contar para vocês a verdadeira Páscoa. E ela está escrita na Bíblia. Em Êxodo capítulo 12, aqui conta como aconteceu a primeira Páscoa. E eu vou contar para vocês. E para vocês entenderem esta história, nós precisamos começar do início, onde tudo começou. Quando Deus criou a terra, olha a terra, e tudo que nela existe, tudo. Quando ele colocou Adão, o primeiro homem, num jardim maravilhoso, Adão e Eva, eles tinham de tudo para usufruir nesta terra. Só uma coisa Deus proibiu. No meio do jardim tinha uma árvore, chamada árvore do conhecimento. E eles não poderiam comer do fruto daquela árvore. Só isso. Vocês acham que Adão e Eva obedeceram? Na Bíblia conta que quando Deus criou a terra e tudo que existe nela, o homem e a mulher viviam assim, em comunhão com Deus, juntinho. Na Bíblia fala que Deus vinha conversar com eles todos os dias. Olha que maravilha. Só que, não, nem tudo foi maravilha. Esta serpente aqui é o mal. O mal entrou na vida de Adão e Eva em forma de serpente e enganou Eva, que comeu do fruto e ainda deu fruto para Adão comer. Que tristeza! Por causa desta desobediência, aconteceu uma coisa muito ruim para todos nós. Como todos os dias Deus vinha conversar com Adão e Eva no jardim, neste dia não foi diferente. Quando ele chegou, ele achou tudo muito estranho. Só que ele já sabia o que tinha acontecido, mas ele quis ouvir da própria boca do Adão. Então ele perguntou: Adão, onde você está? Adão respondeu: estou aqui. Quando percebi que tu chegaste, eu me escondi porque estou nu. Adão, quem disse que você está nu? Por acaso você comeu do fruto proibido? Adão, na mesma hora, já condenou a Eva. Esses homens, né? Sempre colocam a culpa nas mulheres. Foi aquela mulher que o Senhor deu para mim que me deu do fruto para comer. E Eva também não perdeu tempo. Rapidinho ela falou: foi a serpente que me enganou e eu comi do fruto. Que pecado! Era a única coisa que eles tinham que obedecer e eles não conseguiram obedecer a Deus. Por causa desse pecado de Adão e Eva, abriu-se um abismo enorme entre Deus e nós. Por quê? Porque Deus é santo. Deus é santo. E se ele é santo, ele não pode ficar junto do pecado. Então Adão e Eva tiveram que sair do paraíso. Eles tiveram que deixar aquele lugar maravilhoso que Deus tinha feito para eles. Mas mesmo assim, Deus continuou cuidando deles. Nesta ocasião, Deus realizou o primeiro sacrifício, matando o primeiro animal para tirar o couro, a pele dos animais e fazer roupas para Adão e Eva. Como eles pecaram, desobedeceram, eles não deveriam ir embora nus, mas Deus sempre cuida de todos os detalhes, mesmo quando a gente peca. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus prometeu que enviaria alguém para nos libertar desse pecado. Olha, porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a descendência dela. Quem que é essa descendência que Deus está falando aqui no primeiro livro da Bíblia? Jesus, a descendência que veio de Davi, que veio de Maria, né? Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas Jesus é que vai vir para nos libertar e nos reconciliar com Deus. Bom, agora a nossa história pula lá para o povo que está no Egito, o povo de Israel, o povo que veio parar no Egito à procura de alimento, numa época em que estava faltando alimento para todo mundo, uma época de seca, onde não havia alimento. Então este povo, que é chamado povo de Israel, povo de Deus, foi a parar no Egito. Chegando lá, eles formaram uma grande multidão. Eles cresceram muito e, com o tempo, eles se tornaram escravos do faraó. Escravos lá no Egito. Vocês sabem o que significa isso? Escravo é quando você trabalha forçado, sem ter um ganho, sem merecer o seu salário. Olha, o seu salário para poder viver decentemente. Então, este povo sofrendo muito com a opressão dos egípcios,
eles começaram a clamar para que Deus viesse libertá-los. Suscita, Deus chama um homem muito poderoso que muito amava Deus, Moisés, para que ele fosse até o Egito e conversasse com o faraó. E Deus instruiu Moisés o que ele deveria falar para o faraó e como deveria fazer. Então Moisés foi até lá com o seu irmão e os dois conversaram com o faraó. Falaram: Deus pede para que você solte o seu povo para que eles possam ir embora daqui. Vocês acham que o faraó obedeceu? Não, 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 não. De jeito nenhum. Ele falou: eu nem conheço esse Deus, esse teu Deus. Por que eu vou soltar o seu povo? Esse povo é meu, eles são meus escravos, eles trabalham para mim, eles pertencem a mim. Não vou soltar, não. Mas Moisés avisou o faraó que Deus enviaria pragas ao Egito se ele não soltasse o seu povo. O faraó não quis nem saber. Olha aqui, gente, o coração do faraó, duro como uma pedra, cheio de pecado, ódio, rancor. Ele não queria nem saber se esse povo estava sofrendo, se esse povo tinha um Deus ou não. Porque ele mesmo não conhecia Deus. Tadinho do faraó, não é mesmo? Mas sabe o que aconteceu? Então Deus enviou a primeira praga. Toda a água do Egito se tornou sangue. Mesmo assim, o faraó não deixou o povo ir embora. Então Deus enviou a segunda praga, rãs. O Egito inteirinho ficou cheio de rãs. Ai, que nojo! A terceira praga, piolhos. Piolhos brotavam da terra. Ai, que horror! Quarta praga, moscas. Muitas moscas. Era impossível você conseguir enxergar alguma coisa. De tanta mosca no céu. No ar, né? A quinta praga deu uma peste nos animais que eles morreram, todos os animais dos egípcios. Sexta praga, feridas e tumores. O corpo dos egípcios ficaram cobertos por feridas, tumores. Ai, que dor! Mesmo assim, o faraó não deixava o povo embora. De jeito nenhum. Sétima praga foi uma chuva de pedras. Acabou com toda a plantação dos egípcios. Oitava praga. A plantação que não tinha exterminado por completo por causa das pedras, do granizo que caiu do céu, os gafanhotos vieram e comeram tudo. Tudo que tinha folha, eles comeram. Mesmo assim, o faraó não deixou o povo embora. E Moisés sempre avisava: se você não deixar o povo embora, vai vir mais uma praga. E a nona praga foi trevas. O sol não amanheceu, o sol não apareceu e ficou tudo escuro. Só na casa dos israelitas, do povo de Deus, é que tinha luz. Tinha água para beber. Essas pragas que afetaram os egípcios não afetaram o povo de Deus. Não, eles foram preservados de todas essas pragas. Ah, mas a 10ª praga era terrível. E Moisés avisou o faraó. O faraó quis saber? De jeito nenhum. Esta praga era a morte dos primogênitos. Tanto dos homens como dos animais. Todo o primeiro filho daquela família seria morto naquela noite. Faraó acreditou? De jeito nenhum. Avisado da última praga, e muito forte essa praga, mortal, os israelitas foram instruídos para que matassem um carneirinho. Moisés instruiu o povo que era para pegar um carneirinho, um cordeiro, sem mancha, sem machucado algum, novinho. Eles deveriam sacrificar este cordeiro. A carne deveria ser assada e comida pela família. Se a família fosse pequena, então era para dividir aquele cordeiro com seu vizinho. Assim, não sobraria nada para o outro dia. Eles deveriam comer toda a carne assada do cordeiro. Desta maneira, eles deveriam comer a carne assada com pão sem fermento e as ervas amargas. Ah, esta, gente, foi a primeira Páscoa. Eles fizeram tudinho do jeitinho que Deus instruiu Moisés. Comeram e ficaram preparados, vestidos e com as sandálias no pé. O sangue do cordeiro era para ser passado nos umbrais das portas. Este sangue seria um aviso. O anjo da morte que passaria aquela noite para matar todo primogênito não entraria nesta casa para matar um dos primogênitos dos israelitas. Só iria afetar os egípcios, o povo do faraó. Gente, o cordeiro imolado, o sangue passado no madeiril da porta, nos lembra algo muito importante. E eu vou contar essa história agora. Então, aquele carneirinho que foi sacrificado, né, assado, junto com os pães sem fermento e as ervas amargas, isto foi a primeira Páscoa. Assim, todo o povo israelita comemorou todos os anos, relembrando aquela saída da escravidão do Egito,
para a liberdade, a saída do pecado para a libertação. O povo foi liberto e conduzido a uma terra prometida por Deus, onde manava leite e mel. E assim, Jesus também. Jesus, desde pequenininho, ia até Jerusalém todos os anos comemorar a Páscoa com seus pais. Quando ele tinha 12 anos, na Bíblia está escrito que ele foi para Jerusalém comemorar a Páscoa. Quando ele se perdeu da família dele, quando seu pai e sua mãe procuraram e encontraram ele lá, sabe aonde? Conversando com os doutores das leis, lá no templo. Eita, menino, que deu trabalho para sua mãezinha, hein? Ela ficou muito preocupada com Jesus. Mas todos os anos eles comemoravam a Páscoa do mesmo jeito. Para a última semana de Jesus na Terra. E isso eu vou usar a palavra a Páscoa. Vou falar na última semana que Jesus esteve aqui na Terra. Certo? A significa a saudação, a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Quando ele desceu montado num burrinho com seus apóstolos, o povo colhia ramos de árvores e colocavam seus mantos sobre o solo para formar assim um grande tapete para Jesus entrar, como se fosse mesmo um rei. E eles saudavam Jesus como um rei e gritavam. 21. Em Mateus capítulo 21, versículo 9. As multidões que iam à frente dele e as que o seguiam gritavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. O que significa Hosana? Salva-nos. O povo estava pedindo para que Jesus viesse como um rei poderoso e destronasse Herodes e salvasse o povo da opressão do rei. Será que era isso que Jesus ia fazer? Jesus é rei, mas o reinado de Jesus não é de luta, de violência. O reinado de Jesus é de humildade, paz e amor. Muito diferente do que aquele povo pensava. Com a letra P de Páscoa, nós vamos ver que na segunda-feira, Jesus estava em Jerusalém e foi até o templo e ficou muito chateado, muito nervoso. As pessoas estavam fazendo comércio na porta do templo. Vendiam coisas para as pessoas fazerem as ofertas no templo. Então, ele virou as mesas e acabou com tudo aquilo que estava errado. Jesus purificou o templo. Então, a letra P significa purificar. Purificou o templo de todas as coisas erradas que estavam fazendo. Você acha certo fazer comércio na casa de Deus? Na nossa igreja? De jeito nenhum. Letra A, de Páscoa. Na terça-feira, Jesus estava em Jerusalém e foi para Betânia, na casa de Simão. Estava sentado à mesa quando apareceu uma moça, uma mulher, e ela derramou perfume na cabeça de Jesus. Depois, ela lavou seus pés com suas lágrimas e secou-os com seus cabelos. As pessoas que estavam na casa de Simão começaram a falar mal daquela mulher. Ah, se Jesus soubesse que essa mulher é uma pecadora. Mas Jesus escuta todos os nossos pensamentos. Então ele falou, Simão, essa mulher me ungiu para a minha morte. Ela já estava preparando o corpo de Jesus, porque no dia não deu tempo deles fazerem essa preparação, essa unção. Então este A significa a unção. Olha aqui a mulher derramando um óleo super caro na cabeça de Jesus. S de servir. A Páscoa fala em servir. E Jesus serviu a ceia para seus discípulos. Jesus estava comemorando a Páscoa com seus discípulos igualzinho à Páscoa dos judeus. Do mesmo jeito. Ele estava fazendo uma nova aliança. Ele pegou o pão, partiu e disse, este é o meu corpo que será entregue a vós. Ele pegou o cálice que tinha um suco puro de uva e disse, esse é o meu sangue que será derramado por vós. E assim, Jesus serviu a última ceia para seus discípulos. Nesta mesma noite, Jesus também lavou os pés dos discípulos para ensinar a eles e a todos nós que devemos ser humildes e servir uns aos outros. E pediu para que nós fizéssemos do mesmo jeito, em memória dele. O pão onde se transformou em corpo de Jesus e o vinho no sangue. Com a letra C da Páscoa, nós vamos ver que Jesus começou a suar sangue. Jesus continuava em Jerusalém e chamou seus discípulos para irem ao Getsemane, um jardim para orarem, e Jesus conversava com seu pai. Jesus sempre ia a um jardim, a um monte, para conversar e rezar. E o pecado de todo mundo estava caindo sobre ele, e era uma agonia tão grande que ele começou a suar sangue. Seu sangue começou a pingar na terra, e ele disse, Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas... Como Jesus era obediente, ele falou, mas que seja feita a sua vontade. Madrugada de sexta-feira, com a letra O, nós vamos ver o julgamento.
Julgamento de Jesus. Jesus estava orando no Getsemane quando Judas chegou com os soldados e prenderam Jesus. E Jesus não falou nada. Ele sabia que teria que passar por aquilo. Então, sexta-feira foi o julgamento de Jesus. E ele foi condenado à morte de cruz. A última letra da palavra Páscoa, nós vamos ver a crucificação. A crucificação de Jesus no Gólgota, que significa lugar da caveira. Havia 3 cruzes. Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. Ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. Vocês lembram do carneirinho que foi sacrificado na primeira Páscoa? O sangue dele não foi passado nos umbrais, no madeiril da porta? Jesus morreu e o sangue dele foi derramado em todo o madeiril da madeira da sua cruz, a sua pesada cruz que ele teve que carregar até fora da cidade, no monte chamado Monte das Caveiras. E Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele que era santo e não tinha pecado nenhum. Como já era tarde, colocaram então Jesus no sepulcro novo que havia ali pertinho do jardim. E Jesus ficou ali no sábado, dentro desse sepulcro, até o amanhecer do dia de domingo. Quando as 2 Marias foram até lá e queriam colocar passar óleo, ungir o corpo de Jesus. Porque na sexta-feira não havia tido tempo para isso. Tiveram que tirar o corpo de Jesus às pressas da cruz e colocar ele dentro de um sepulcro. Mas o que as mulheres viram ao chegar lá era que o sepulcro estava vazio. E um anjo lá dentro falou para elas: Jesus ressuscitou, ele está vivo, ele não está mais no sepulcro. Lembram que o pecado nos separou de Deus? O pecado de Adão e Eva, lá no paraíso, formou este abismo aqui. O que Jesus fez? Jesus, com sua morte de cruz, ele fez uma ponte. Ele nos ligou novamente a Deus. Olha só que maravilha! Jesus é o nosso cordeiro. O nosso cordeiro agora. O cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Foi João Batista que falou quando viu Jesus e apontou para ele e falou para seus discípulos: aquele ali é o cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. É o nosso Jesus que fez esta ponte e nos ligou a Deus. Agora sim, tudo voltou ao normal. Mas nós precisamos tomar cuidado do nosso coração. Ele não pode ficar sujo igual do faraó. Nosso coração precisa estar sempre limpinho e muito feliz, porque Jesus veio para nos libertar do pecado. Esta é a verdadeira Páscoa. Jesus ressuscitou no domingo. Então, todos os domingos devemos ir à missa, porque é o domingo de Páscoa, é o domingo que Jesus ressuscitou para nos libertar de todo o pecado. Viva Jesus! Feliz Páscoa!